Em 21 de janeiro de 2016 ele disse: em 2019 vamos desmarcar a terra Raposa do Sol, vamos dar fuzil e armas para todos os fazendeiros. Em relação aí à morte. E em discurso de campanha em 2018 ele disse, com todas essas letras: se eleito vou dar uma foiçada na FUNAI, mas uma foiçada no pescoço, não tem outro caminho, não serve mais. Discurso esse feito no Espírito Santo em agosto de 2018. O mais alto mandatário do país nunca fez questão de esconder seu ódio para com a política indigenista. O que esperar do seu escolhido para realizar suas promessas? Pois bem, a foice foi dada ao senhor Marcelo Augusto Xavier, delegado da Polícia Federal, cujos antecedentes o qualificavam como o mais dedicado perseguidor de indígenas, indigenistas, antropólogos, ambientalistas e sabotador das ações da FUNAI, ainda quando exercia seu cargo de origem na Polícia Federal. Em 2016, esse senhor trabalhou na CPI da FUNAI e do INCRA, a convite de deputados da bancada ruralista. A respeito dessa CPI, repito aqui as palavras do procurador da 6ª Câmara do Ministério Público Federal. A CPI fez o que não podia e não fez o que devia. Atribuiu-se o poder de indiciar pessoas e dirigiu ataques a procuradores da República, antropólogos, servidores públicos, indígenas e indigenistas. O objetivo da CPI era desqualificar as condutas dos que participaram dos processos de identificação de comunidades indígenas e quilombolas e de suas terras de ocupação tradicional, querendo equiparar tal luta à prática de crimes, quando na verdade os que a lutam são os criminosos. A linguagem escolhida tem caráter eminentemente político, sem base jurídica razoável. E aqui nós acrescentamos: aos criminosos que esbulham o território indígena e o patrimônio público da União, foi-lhes dada a qualidade de vítima nessa CPI. Antes ainda de desempenhar esse papel vexatório, que foi em 2016, né, a CPI da FUNAI e do INCRA, esse senhor que hoje ocupa a presidência da FUNAI foi retirado do comando da operação de desintrusão da terra indígena Marauaxede, a pedido do próprio MPF, pois interceptações telefônicas indicavam que esse senhor atuava em favor dos fazendeiros que ocupavam o território. Hoje, esse ilustre senhor preside o nosso órgão. E o que ele tem feito desde então? Exatamente o que manda a cartilha ruralista e o seu padrinho político, deputado Nilson Leitão. Para ficarmos apenas com um exemplo recente dos desmandos desse senhor, hoje ele está sendo processado judicialmente por denunciação caluniosa contra o procurador federal da FUNAI, que, no exercício de suas funções, recomendou ao órgão FUNAI que atuasse na proteção territorial e física dos Tupinambá, em Itabuna, da Bahia, mesmo com seu território ainda em fase de identificação. O presidente da FUNAI acusou o procurador da República, servidor da FUNAI, de apologia ao crime, e essa iniciativa resultou na abertura de inquérito pela Polícia Federal no Distrito Federal. Conforme a acusação do presidente da FUNAI, o parecer implica apologia ao crime por defender a retomada de terras indígenas em desconformidade com as previsões legais. O Ministério Público Federal, porém, discordou da existência do procedimento, apontou crime de constrangimento ilegal na iniciativa do presidente da FUNAI e recomendou a imediata correção pelo Judiciário. Em 8 de setembro de 2021, o MPF pediu à Justiça Federal o arquivamento do caso e, recentemente, o próprio Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o presidente da FUNAI por denunciação caluniosa. Cabe aqui lembrar que reconhecer, demarcar e proteger terras indígenas não é ato discricionário sequer do presidente da República, que dirá do presidente da FUNAI. A Constituição Federal estabelece e obriga o governo federal e a FUNAI
a proteger e defender a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que os povos indígenas tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, nos termos do artigo 231 da Constituição. Terra indígena é direito originário, o que significa dizer que é um direito que antecede o regramento jurídico instituído pelo próprio Estado brasileiro. Essa tese, conhecida como indigenato, que, diga-se de passagem, existe como marco legal na legislação brasileira desde o Brasil colônia, quando o Brasil era colônia de Portugal, reconhece que o direito ao território indígena prevalece sobre qualquer título de posse ou propriedade existente. E é contra isso que o atual governo luta. E é para isso que o senhor Marcelo Augusto Xavier foi conduzido à presidência da FUNAI. E, para aqueles servidores e servidoras que ousam defender os direitos indígenas garantidos na Constituição Federal e cumprir a missão institucional da FUNAI de proteger a organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e seus sagrados territórios, nos resta apenas perseguição, assédio, constrangimento e ameaças veladas ou explícitas. Foi o que aconteceu com Bruno Pereira, quando era coordenador-geral de Índios Isolados de Vicente Contato, cujo mandato realizou uma das maiores operações contra o garimpo ilegal no Vale do Javari, resultando na destruição e apreensão de balsas e equipamentos utilizados nessa atividade. Como conseguinte, essa atuação também resultou na sua imediata exoneração do cargo, por afetar economicamente o público-alvo daqueles que endossam a propaganda de governo que o território indígena deve ser explorado. Relembramos mais uma vez aqui as palavras do nosso atual presidente da República. Os índios não falam nossa língua, não tem dinheiro, não tem